Alô, meus amigos, minhas amigas, que prazer, que honra. Estamos de volta aqui na RTV com o nosso programa Dante Bragato Neto, que nós apresentamos na RTV, no canal 19.1 digital, para cidades circunvizinhas ainda no analógico, no canal 19. E é muito bom ter essa oportunidade de estar com vocês todas as semanas, falando sobre tantos assuntos e ouvindo pessoas que têm tanta história para contar. Pois é, eu já estive nesse local onde nós estamos hoje, como convidado e como entrevistado. E hoje eu vou entrevistar quem me entrevistou na oportunidade. Estamos aqui na Senge, a Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, no estúdio onde o pastor Toninho Lalau grava o seu podcast e onde também o pessoal da igreja utiliza para gravação de músicas e tudo mais. Então é com muito prazer que hoje nós vamos conversar com o pastor Antônio Luiz Lalau. Eu perguntei para ele, quando cheguei aqui, pastor, como é que é seu nome completo mesmo? Por que eu não olhei nessa canequinha o dia que eu vim aqui, né? Pastor Antônio Luiz Lalau, meu querido pastor Toninho. Que bom estar aqui contigo hoje para a gente conversar um pouquinho sobre tantos e tantos assuntos, né? Hoje é minha vez de perguntar, né, pastor? Então, eu queria dizer para ti que é sempre muito agradável, né? Estar contigo, tu é uma pessoa dócil, de fino trato, né? E eu me identifico muito assim com a tua natureza, com o teu jeito de ser, pensar, se manifestar. E é motivo de honra, né, Dante? Ser entrevistado por ti, poder falar um pouco daquilo que é o propósito do programa de hoje. Eu espero, né, que na trajetória ao final desse bate-papo assim, as pessoas se identifiquem com um pouco daquilo que a gente vai conversar. É uma história muito bonita, assim, a história do pastor Toninho Lalau, que eu conheci antes da igreja, porque a Senge, neste ano de 2023, completa 20 anos. Exato. 20 anos em 2023. 20 anos. Passou rápido esse tempo aí, pastor? Agora sim, né? Mas durante o período, devido às demandas ministeriais, né? Existem algumas coisas, Dante, que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo uma percepção diferente da mesma coisa, né? Então, durante um período, eu via o problema somente como problema. E hoje eu vejo alguns problemas como desafios. Então, quando você consegue reverter a concepção daquilo que você está vivenciando, fica mais fácil para viver o tempo daquilo que você está construindo. E é muito claro para mim também perceber que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e essa graça do céu, Dante, fez com que a gente chegasse até aqui. Mas brincadeiras à parte, na verdade parece que foi ontem. Né? A gente pisca os nossos olhos, os anos passam com muita velocidade, né? E você percebe, na medida que os anos passaram, a graça que você teve de construir algo. A gente não é melhor que ninguém, mas 20 anos de igreja realmente não é uma tarefa para qualquer um. É verdade. Eu estava dizendo que quando eu conheci o pastor Toninho Lalau, ele não era pastor ainda, ele era professor. Até estava dando uma olhadinha aqui numa matéria quando o pastor Toninho recebeu a comenda do Legislativo Catarinense, né? Um prêmio muito interessante, sem dúvida alguma. E aqui no texto, né? Eu não sabia que o professor Toninho Lalau, na época, né? Sim. Tinha essa formação pela Associação Nacional de Basquetebol, a NBA, nos Estados Unidos. Porque eu conheci o pastor Toninho quando o pastor Toninho era professor, né? Exato. E foi quanto tempo de professor, pastor? Então, eu comecei a educação física em 1987. Me formei em 1991, né? E ali, por meados de 89, início de 90, eu comecei a dar aula de educação física. E depois descobri, Dante, na trajetória do curso, essa vocação, né, para o basquetebol, e acabei me tornando um treinador. E aí fazia as duas coisas paralelas. Depois, devido às muitas atividades, eu já não tive mais como dar aula de educação física. Eu somente treinava basquetebol, até ter que deixar tudo e me dedicar à vocação pastoral. Pois é, pastor Toninho, mas essa vocação pastoral, ela vem da onde de uma forma mais forte para
encaminhar para a situação de hoje, né, como pastor, presidente da Senge, começou quando? Vem de onde e como isso tudo? Rapaz, essa pergunta aí, ela é muito forte. Dante, eu nasci num lar cristão católico. Meus pais católicos, meus irmãos católicos, eu sou o mais novo entre os 6 filhos dos meus pais. E eu segui todo o rito, né, o catecismo católico. Eu fui coroinha, fui batizado, fiz a crisma, enfim. Segui segundo a fé dos meus pais. Lamentavelmente, a gente teve uma experiência muito frustrante na nossa história de família. A morte da minha mãe, ela foi muito frustrante para a gente, né? Padecemos a morte da minha mãe por suicídio. E quando aquilo ocorreu, eu fiquei muito abalado, né? Eu era um jovem de 18 anos. E eu fui buscar resposta, né? E obviamente que a resposta que eu queria, eu não encontrei onde eu fui buscar. E a minha namorada, e eu casei com a primeira namorada, né? Ela era uma cristã evangélica. E quando ela percebeu que eu não estava bem emocionalmente tudo isso, ela começou a me direcionar ao evangelho. Evidentemente que a minha questão religiosa não aceitava aquela proposta, né? Mas no meio do caminho, quando eu percebi, eu estava voltado para as coisas de Deus, para a Bíblia e tal. E fui fazer uma visita à igreja. E entrei na igreja e nunca mais saí. E aí foi nessa relação minha com a igreja, com as pessoas, etc e tal, que eu fui descobrindo a vocação pastoral e as coisas foram se construindo dentro disso. Aí dentro disso tem inúmeras histórias, inúmeras situações, né? Que a gente vai dissertando contigo aqui à medida que tu dá uma mexidinha, se tu cavocar, tu vai encontrar um negócio. Ô, pastor, mas eu ainda, sem entrar muito na questão Fica à vontade. da fé cristã aí da fundação da Senge, essa vida toda da Senge, que é uma igreja que eu falo sempre com muito carinho. Muito obrigado. Né, que conheço a história do pastor Toninho, que é uma pessoa fantástica, né, de um caráter sensacional, só tem coisa boa, né, do pastor Toninho lá. Mas ficou assim na sua vida, o período de professor, foi algo que acrescentou muito na sua vida, fez crescer também na sua vida pessoal, foi uma experiência boa como professor, pastor? Dante, eu sou muito grato a Deus, né, por tudo aquilo que eu vivi enquanto professor de educação física, técnico de basquetebol. Eu costumo dizer para as pessoas que uma vez foram crianças, adolescentes, e hoje já são pais, né, quando eu os encontro, as meninas, na praça, enfim, em qualquer lugar, né, e a gente se identifica, eu geralmente me seguro quando não choro. Né? E agradeço a essas pessoas que um dia foram meus alunos. Dante, é fato que durante essa trajetória profissional minha, eu fui me descobrindo. E uma vez me descobrindo, querido Dante, eu fui me construindo. Então, muito daquilo que é o pastor, passou por tudo aquilo que foi o professor. No trato com as pessoas, no aconselhamento, no cuidado, na direção, no ensino, no foco, na disciplina, na responsabilidade. Então eu, enquanto professor, fui me construindo pastor sem perceber. No entanto, Dante, eu te desafio, né? Falo em tom de brincadeira, mas é somente uma força de expressão, a questionar alguns daqueles que um dia passaram por mim enquanto atletas e alunos e perguntá-los se alguma vez eu impus religião. Eu jamais impus religião, mas manifestei o cristão. Você consegue entender isso? E aí, em cima disso, eu fui me construindo e a vocação foi aflorando. E aí eu fui percebendo que as duas coisas juntas já não davam mais. Então eu precisava ou continuar como professor ou então adentrar a vocação do pastor. No entanto, são inesquecíveis os anos, meses e dias que eu vivi como professor e como técnico de basquete também. Até hoje trago na memória muitas coisas, tenho muitos registros. Às vezes digo para as pessoas algumas coisas, né? Elas têm dificuldade de acreditar porque elas me conheceram pastor. Né? Então eu falo de algumas experiências, algumas situações que as pessoas até têm dificuldade de acreditar. Me permite contar uma? Claro, pastor. Em 1998, a gente foi para os Estados Unidos. Eu levei uma equipe de basquetebol, eu era técnico da Fundação Municipal de Esporte de Criciúma, e eu levei uma equipe
para o Chicago Bulls. Nós fomos lá fazer 98? 98, participar de um torneio de basquete com a equipe faria uma clínica de basquete, e eu também, e nós viríamos 2 jogos do Chicago. E ficamos lá em Chicago por 11 dias. E aí um dia nós estávamos de folga, Dante, e a gente foi dar um passeio no centro de Chicago e fomos almoçar num restaurante. Era o restaurante do Michael Jordan. Ali almoçamos e tal, e aí saímos para que os meninos queriam ir. Aonde que eles queriam ir? Eles queriam ir no Hard Rock Café. Todo mundo quer ir lá, né? E aí a gente foi lá conhecer esse tal de Hard Rock Café. No meio do caminho, uma grande aglomeração se deu e um helicóptero desceu, Dante, em frente a essa loja do Hard Rock Café, e nós ficamos ali olhando, e havia muita gente e tal. Então, de repente, desceu ali as Spice Girls. E começou um show ali. Eu não dei muita bola para aquilo, mas estou na vibe, os meninos vibraram e nós ficamos ali. Beleza. Voltei para o Brasil, passaram-se um ano, eu estava reunido com uma equipe minha e eu contei essa história. E era um time de basquete feminino, mas elas riram de mim demais e jamais acreditaram que isso era verdade. Passado o tempo, uma entre elas passou em Educação Física e para o UFSC, lá em Florianópolis, e na época o treinador de Florianópolis estava comigo. E ele perguntou, como é que é o seu nome? Perguntando o nome da classe ali, e a menina falou, meu nome é tal. Aí ele falou, você veio de onde? Eu venho de tal lugar. E qual esporte que você gosta? Basquete. Ele falou, eu também gosto de basquete. Aí ela falou, treinei com o professor Lalau. Porque ele o professor é o Lalau, o pastor é o Toninho. Então ele falou, um dia nós estávamos no Chicago. E aí veio a história. Aí ela acreditou. Aí ela falou, meu Deus, é verdade. A gente sempre chamou ele de mentiroso. Eu não sou um dia a verdade vem à tona. Eu não sou um homem perfeito, mas também nunca fui mentiroso. É isso aí, viu? Vai duvidar do professor? Não pode, né? E assim foram muitas experiências, situações muito gratificantes. A saudade ficou e a vida continua. Pastor, aí como técnico, o técnico Lalau, professor Lalau, treinou só a Fundação Municipal de Esportes ou treinou alguma outra equipe? Eu treinei muitas equipes. Eu treinei a Fundação Municipal de Esporte de Criciúma, de Sara também, né? De Forquilinha. Sempre no basquete? Sempre no basquete, de Uruçanga. Eu fui contratado pela Eliane, que havia uns jogos nacionais da Eliane. Então eu fui contratado para ir lá treinar a equipe da Eliane. Eu fui por 4 anos professor de basquete no Mampituba, né? Treinei a seleção catarinense de basquetebol 2 vezes, né? E tive uma formação, né, na National Basketball Association, a NBA, né? Lá em Chicago, fiz um curso lá de 11 dias em Chicago, aprendendo basquetebol, né? Eu acredito que para a modernidade que o jogo pegou, eu me sinto ultrapassado enquanto técnico. Mas para aqueles dias assim, eu aprendi demais, Dante, né? E aí, trabalhos pequenos que eu não lembro para te dizer. Treinei também o Criciúma, né? Teve uma época que o presidente Moacir Fernandes formou um time de basquete. Olha, eu nem me lembro disso. Ele formou um time de basquete, nós jogávamos ali no Colombo Salles. Ele me contratou para que eu tocasse o time de basquete. E foram experiências maravilhosas, né? Também esse convívio com o basquete foi algo muito gratificante. Mas chegou a jogar basquete? Rapaz, é aí que está o pulo do gato. Eu nunca joguei basquete. Interessante. Eu nunca joguei basquete. Mas era apaixonado pelo basquete. Eu via basquete na TV. Então vamos contar uma história. Uma pergunta assim, imagina uma paixão, porque como é que você chega a técnico tão importante, né, de tantas equipes, fundações, esporte, o próprio Criciúma Esporte Clube, sim, sem ter jogado basquete, né? Ou ser apaixonado pelo basquete. Tem coisas que acontecem na vida que é muito interessante, né, Dante? Eu estava cursando Educação Física e eu trabalhava no município de Sara, e lá ao Joésia, até que começou o Joésia hoje lá, né? Jogos estudantis de Sara. E eu estava trabalhando numa escola lá no bairro da Mineração, e a escola grande, mais fora do centro, enfim. E o professor falou assim para mim, eu auxiliava, ele falou, Lalau, você vai treinar o time de voleibol, para a gente ir para o Joésia. E eu comecei a treinar o time de voleibol. E o nosso time foi indo até chegar ao final do campeonato. A diretora parou a escola e levou toda a escola para dentro do ginásio. No entanto, a nossa equipe não era favorita jamais. A equipe adversária, que era de um colégio do centro ali de Sara, hoje chamado Salete Scott, na época chamado Antônio João, era o time da fundação da cidade e eles iriam ganhar, né?
Mas, sei lá, que é o que aconteceu, que a gente ganhou o jogo. E nos tornamos campeões municipais de voleibol. A secretária de Educação estava naquele jogo. E ela se afeiçoou, gostou da gente. E me convidou para trabalhar na fundação. Na fundação não era nem fundação, Dante, era CME. Na CME de Sara. Comissão Municipal de Esportes. Isso. E ela disse para mim, olha, nós vamos começar escolinhas aqui, porque o ano que vem a gente quer ir para os Joguinhos Abertos Santa Catarina, né? As vagas estão preenchidas, eu tenho uma vaga aqui. E eu quero que você trabalhe comigo. Aí eu falei, o que que é? Ela falou, basquete. Aí eu falei, olha, senhora, me desculpa, mas eu não sei nada de basquete. Ela falou, não, mas você vai aprender. Você é um cara inteligente, nós vamos dar um salário e vamos dar uma bolsa de estudo. Nossa, eu estava estudando, uma bolsa de estudo era tudo que eu precisava. Imagina. Eu fui para casa muito feliz, né? E saí dali da conversa com ela e falei isso para minha esposa ficou feliz. Só que no outro dia, quando eu fui para aula na faculdade, um amigo veio falar comigo e disse, bah, Lalau, tem a CME de Sara abriu um edital e eles estão contratando professores de vôlei, basquete, futsal, enfim. E eu botei o meu currículo lá pro vôlei. Cara, eu estou numa expectativa, eu vou receber a resposta amanhã. E ele falando aquilo para mim, ela já havia me contratado. Só que aquilo me deixou muito constrangido, porque ele era um rapaz lá de Porto Alegre, morava numa república, seus pais não podiam pagar a faculdade, ele ganhou a bolsa e salário, nós estávamos na mesma sala, e ele jogava voleibol, e muito bem, inclusive. Eu fui para casa e falei tudo isso para minha esposa, e disse para ela assim, eu vou abrir mão da vaga para ele. Ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Então faz como tu achar melhor. No outro dia eu voltei lá na Secretaria de Esporte de Sara, e pedi para falar com a secretária. Eu entrei na sala dela, ela disse, não precisa mais falar comigo, é só entregar os documentos lá no Recursos Humanos e começar a semana que vem. Eu falei para ela, eu não quero mais. Ela falou, não, mas você não quer por quê? Aí eu expliquei a situação do rapaz. Ela falou, realmente o rapaz esteve aqui. Eu falei, contrata ele precisa. Ela falou assim, eu contrato ele sim, pode deixar, só com uma condição. Aí veio o checkmate. Eu falei, qual é? Se tu pegar a nossa escolinha de basquete. Basquete. Aí eu falei, mas eu não sei nada de basquete. Ela assim, tu vai aprender. Assim começou a minha trajetória de basquete. Que interessante. Isso foi em 1991, Dante. Em 1998 eu estava na frente de Michael Jordan. Olha só, que trajetória bonita, né, gente? Espetacular. Né? O professor Toninho Lalau ajudou um amigo, colega de sala, de aula, né? E aí, por causa disso, foi para o basquete. Eu creio que são coisas que vêm de Deus, né? Não pode ser diferente, né? Com certeza, com certeza. Em 1998 eu estava na frente do Michael Jordan. Eu tive a oportunidade de ver a equipe mais fantástica da história do basquetebol jogar. Na verdade, eu estava vivendo algo que eu não dimensionava o que eu estava vivendo. Hoje, a coisa fica mais clara para mim, né? Uma das experiências lá, se é que eu posso contar, é que as pessoas sempre perguntam para mim, pá, mas você não tem uma foto do lado do Jordan, do lado do fulano, do ciclano? Foi nos permitido bater foto em um dos treinamentos deles. Quando nós fomos bater a foto, foi nos proibido, porque eles só aceitavam, Dante, que batessem fotos com câmeras Polaroid. Aquela instantânea? Isso, só que aquela foto com o tempo ela se desfaz. Sim, verdade. Olha a noção de marketing que eles já tinham em 98. Por isso a gente não conseguiu bater foto com os caras. Entendeu? Eu estava lá com a minha câmera de 24 poses, aí fica difícil. Entendi. Legal, né, gente? Estamos começando, mas passou tão rápido esse primeiro bloco, vai fazer o quê? Eu tenho que chamar o intervalo comercial. Eu falei mais do professor Lalau do que do pastor Toninho Lalau. Mas calma que a gente vai falar mais, tem bastante coisa para a gente ouvir aqui do nosso querido pastor Toninho Lalau, que é o pastor presidente e fundador da Senge. Voltamos depois do intervalo. Estamos de volta, meus amigos e minhas amigas, programa Dante Bragato Neto na RTV, no HD digital, né, aqui para Criciúma, por exemplo, no canal 19.1, analógico nas cidades circunvizinhas, canal 19. E todos os programas que nós apresentamos estão também no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Vai lá, se inscreva, né? Dá um like, um joinha, e aí você vai poder acompanhar, assistir todos os programas que nós fizemos. Esse, né, Babi, é o de número 14? É o 14º programa que nós gravamos, né? São 14 programas como neste início de projeto, né? No ano de 2023. Hoje estamos sendo recebidos aqui
no estúdio da Senja, a Comunidade Evangélica Nova Jerusalém. Tantas e tantas vezes eu vim em cultos aqui com o pastor Toninho, que eu adoro. É uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda e um respeito muito grande, né, pela sua história, pela história dentro da Senja como pastor fundador. São 20 anos agora em 2023. Antes de falar mais da Senja, voltando à questão de professor, professor Lalau. Sim, professor Lalau. Eu creio, e me corrija se eu estiver errado, que isso também colaborou para a sua vida de pastor, né? Para a desenvoltura, para a convivência. Porque o pastor Lalau me confidenciou uma coisa que eu também sou assim. As pessoas não acreditam, mas o pastor Lalau é uma pessoa bastante tímida. E eu também sou um cara muito tímido. Aqui no microfone e no trabalho que o pastor faz no seu dia a dia, na igreja, fora dela, e eu também, não parece. Mas por isso que eu digo isso, pastor Lalau, que eu creio que a profissão de professor, essa convivência com pessoas e de estar falando com uma classe, com uma sala de aula, com um time de basquetebol e dando palestra e tudo mais, também creio eu que ajuda também, ou que ajudou na sua formação também para pastor, né? Com certeza, né, Dante? Porque tanto numa função quanto noutra, o que pauta, né, a função são os relacionamentos, né, Dante? Então, enquanto professor, você tem relacionamentos. Você se relaciona com os alunos, com os pais, com a direção da escola, com os professores, com a comunidade, né? Então, vai conhecendo problemas também, dificuldades, né? Histórias. Então, tu também, quer tu queira, quer tu não queira, tu é uma referência. Ela pode ser boa ou ruim, mas você é uma referência. Então, nessa relação enquanto profissional, professor, ali eu fui aprendendo a ser pastor sem pastor ser, né? Mas existe algo em comum entre as funções, né? Que é a relação com as pessoas. Então, no momento que eu me tornei pastor, então eu sabia como me relacionar com as pessoas, né? Como entrar, como calar, como sair. Eu fui aprendendo ali, claro, as coisas foram evoluindo, a gente foi amadurecendo, né? É um processo, né? É um processo, mas essa situação minha de professor me ajudou muito. Porque assim, eu creio, eu dei aula para o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Opa! Isso lá, quando eu era muito jovem, na década de 70. E eu tenho 63 anos, né? Eu dei aula para minha mãe no Mobral, que a mãe não sabia assinar o nome. Eu achava tão bacana. E aí eu tive experiência com pessoas bem mais velhas do que eu, que eram pessoas de bem mais idade, porque eu era muito jovem, e que vinham relatar seus problemas, suas dificuldades. Então, isso ajuda a gente naquilo que a gente vai fazer, ter nessa convivência, nesse relacionamento, né? Eu fiquei curioso, pastor Lalau, e vou lhe perguntar, lá no começo da nossa conversa, quando o pastor falou a respeito digamos, a sua redescoberta na vida cristã, né? Formado, como eu também, num lar católico, que o pastor disse o seguinte: aí um dia eu fui na igreja, e de lá não saí mais. Eu fiquei curioso para saber qual é a igreja que o pastor Lalau foi naquela oportunidade. Era a igreja da sua namorada, esposa, é isso? Não era a igreja dela, né? A igreja que ela frequentava era a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas eu fui um trabalho evangelístico no Teatro Municipal dos Atletas de Cristo. E naquela noite, num sábado à noite, ao final do trabalho dos Atletas de Cristo, o pastor fez um apelo para quem quisesse aceitar a Jesus. E eu fui à frente para aceitar a Jesus. E quando eu fui retornar para a cadeira, um jovem me abordou e pegou alguns dados meus e disse que iria me procurar para que eu fosse na igreja dele. Eu agradeci, né? Voltei e saí com a namorada, enfim. Passou um tempo, eu fui na casa de um amigo que ele era surfista, né? E eu olhei para as pranchas dele, ele tinha mais que uma, e elas tinham o selo dos Atletas de Cristo. E eu estava esperando a igreja me procurar. Então eu perguntei para ele: você é de alguma igreja? Que eu não sabia até então que ele era. Ele falou: sou. Você é um atleta de Cristo? Ele falou: sou. Eu falei: eu fui lá no inventário. Ele falou: cara, tu foi lá? Fui, eu estava lá e tal, uma coisa e outra. Vamos na minha igreja. O nome dele era Daniel, né, filho da Preta. E aí eu falei: vamos. Então tá, sábado vou te esperar a tal horário.
falei para minha namorada, ela vibrou com isso. E a gente foi à igreja. Era a Igreja Batista Vida Nova. Essa igreja era na Avenida Centenário, bem em frente ao Giasse ali, da Centenário. Vida Nova, me lembro da Do Vida outro Nova. lado, tem um prédiozinho ali até hoje. Acho que hoje ali na parte de baixo deve ser um barzinho, em cima não sei o que é. Ali. Eu entrei ali e ali eu fiquei. Essa igreja futuramente tornar-se-ia a Comunidade Cristã Vida Nova, que é o nosso pastor se desvinculou da Convenção Batista, enfim, e fundou a Comunidade Cristã Vida Nova. Então, nessa igreja eu entrei, nessa igreja eu casei, eu fui batizado, eu me tornei o líder dos jovens, né? E eu fui consagrado pastor. Né? Depois eu saí da igreja, lamentavelmente a igreja acabou, e a gente começou então a história da Senge. Pois é, essa história da Senge começou, gente, vai fazer agora 20 anos nesse ano de 2023, como nós falamos lá no começo, né? Como é que vê essa decisão, pastor? Top, eu vou largar tudo, não vou dar mais aula, não vou ser mais professor, eu vou ser pastor e vou formar a minha igreja. Como é que foi isso? Rapaz, foi tão difícil quanto está sendo difícil a resposta. Foi bom, gratificante, a melhor decisão da minha vida, no entanto, a mais difícil. Sinceramente, Dante, eu gostava demais de dar aula. Eu gostava demais de treinar as minhas equipes. Eu gostava demais de viajar, de estar em campeonatos, jogos abertos, joguinhos, campeonato estadual, campeonato brasileiro. Eu me realizava muito com aquilo. Gerações após gerações vinham. Eu cheguei num momento na minha vida do basquetebol que eu já estava treinando o filho do atleta. Então aquilo ali era muito gratificante. Então aquele cara que era atleta estava na arquibancada vendo eu treinar o filho dele. Aquilo ali para mim era, né? Só que as coisas foram afunilando. A Senge foi inaugurada e ela começou a crescer. E as coisas foram afunilando. Um belo dia, eu estava no ginásio dando treino. A Senge foi formada antes de o pastor largar a profissão de professor. Né? Exatamente. Ainda era professor e já fundou a Senge. Sim, eu fiquei durante 8 anos, né, trabalhando e pastoreando. E como eu dizia para ti, tal dia eu estava na quadra dando um treinamento e o telefone no celular tocou. Eu não atendi, só que ele não parava de tocar. Chegou um momento que eu fui até a mesinha assim e peguei o telefone no celular e olhei e atendi. E era um filho desesperado, porque a sua mãe estava num quadro de doença muito forte e ele precisava da minha presença lá para fazer uma oração. E eu não pude ir. E o pior do que não poder ir atender aquele filho com a mãe enferma é que aí eu não fiz bem nenhuma coisa nem outra. Porque eu voltei para dar o treinamento e não tinha mais cabeça para dar o treinamento. E ali me piscou o alerta, onde eu senti o Espírito Santo de Deus falando comigo. Ou você vai cuidar da igreja, ou você vai continuar cuidando das suas equipes. Porque eu voltei lá para dar o treino e só as crianças acharam que eu dei um bom treino. Eu dei um péssimo treino. E eu sou um tipo de pessoa que não me permito fazer as coisas mal feitas, não. Eu luto para fazer as coisas bem feitas. Eu não sou um perfeccionista porque eu nunca vou ser perfeito, mas eu tenho buscado fazer as coisas bem feitas. E foi ali, Dante. Claro que muitas coisas em torno de tudo isso aí aconteceram e corroboraram para mim, né? Virar um pastor e estar aqui até hoje. Mas foi naquela tarde que ficou muito claro para mim. Eu vou ter que largar o basquetebol e me dedicar à função pastoral. E não foi fácil largar o basquetebol. Nenhuma dos vínculos profissionais que eu tinha queria me liberar. Eu tive bastante dificuldade. Pois é. Agora, pastor, é assim que funciona o chamado de Deus, o ouvir Deus, é desta maneira? Porque eu também me pergunto muitas vezes, mas puxa vida, a pessoa tal falou que Deus falou com ela, outro, não, eu ouvi, Deus falou comigo. Essa é uma maneira, ou foi uma maneira, esse foi Deus que falou com o professor Lalau? Olha, resolve aí, meu camarada. Não tem como fazer as duas coisas. É a voz de Deus. É a voz de Deus que muitas vezes vem pelo ver e não pelo ouvir. Na verdade, esse negócio dentro da fé cristã evangélica, a gente se expressa, não, porque Deus falou comigo, né? Então, se você disse que Deus falou com você, é porque você ouviu, né, uma voz, né? Nem sempre, Dante. Verdade. Nem sempre. São sinais.
São coisas que sinalizam para onde a gente deve ir ou onde a gente deve estar. E aí a gente tem essa força de expressão. Então a gente, não, Deus falou comigo. Isso não significa dizer que não há pessoas que não ouviram. Mas aí já dentro da minha experiência pessoal e pastoral, a maioria entre nós não ouviu, como tu estás me ouvindo, mas percebeu pelos sinais. E aí usa a expressão, não, Deus falou comigo. Eu não ouvi a voz de Deus naquela tarde, naquela quadra de basquete, eu preciso ser honesto. Eu não ouvi Deus falando comigo, Toninho! Não, eu não ouvi, mas eu percebi pelas circunstâncias, né, que era chegado o momento. E como eu tenho percebido ao longo dessa trajetória da vida, da minha vida como um todo, desses meus 56 anos, que Deus fala comigo constantemente, né? Às vezes é pela voz do outro, às vezes é num programa de TV, às vezes é você passando na rua, às vezes é um simples abraço que eu recebo de alguém, enfim. Deus tem suas formas, mas a gente precisa estar sensível. É necessário uma sensibilidade, né, Dante? Para perceber que aquilo é Deus. Deus não quer se comunicar só com os evangélicos. Deus não é evangélico, Deus é Deus. É verdade, é verdade. É importante ficar claro isso para as pessoas. E ele fala desta forma com todas as pessoas. Até queria assim deixar claro, eu sou um pastor, eu sou um pastor evangélico, essa é a minha religião. Mas o Deus que eu amo e sirvo, ele não é evangélico. Ele é Deus. Você consegue entender isso? Ele não é evangélico, ele não é católico, ele não é macumbeiro, ele é Deus. E esse Deus que a todos criou e muito amou, está disponível para aqueles que buscam uma sensibilidade de encontrá-lo onde ele nunca se fez ausente. Pastor, eu costumo falar no rádio, no meu programa, falo isso, às vezes escrevo ali, tenho uma atuação talvez discreta em redes sociais, mas eu gosto desses assuntos e abordar essas coisas, né? Certo. Eu fico pensando o seguinte, o que está acontecendo com o mundo? Porque lá atrás, quando eu tinha 10 anos, eu via coisas acontecerem e eu pensava, não, mas tudo isso vai melhorar. Tudo isso vai melhorar, que as pessoas estão buscando um caminho. Eu já vi as pessoas indo na igreja, seja lá qual for a igreja, sim, sim. E foram surgindo novas igrejas, novos caminhos, e as pessoas foram seguindo e vão buscando. E também é o meu caso na minha vida, né? E aí, de repente, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Agora, por exemplo, ainda hoje a gente estava discutindo na televisão, na RTV, no programa Sport Show, essa questão de racismo que está atingindo diretamente o nosso menino craque de futebol, o Vinícius Júnior, lá na Espanha. A gente vê esse tipo de comportamento, né? A dona Isa, que é a mãe do Maicon Cizenando, que jogou na Itália um tempão e em outros países também, né? Até participou do programa, indignada com tudo isso, né? E eu fico pensando, o que está acontecendo com o ser humano? E daí a gente vê outras coisas, e vê lá em Blumenau, um sujeito invadiu uma escola, matar 4, 5 crianças com uma machadinha, e vê outras coisas parecidas com isso, né? E a gente sabe dos caminhos e das tribulações, que ainda é até mesmo que é onde vir, né? O que está acontecendo, pastor? Na linha cristã, no conhecimento cristão do pastor Toninho Lalau, o que está acontecendo? Esse é o caminho, essas coisas acontecem já, porque às vezes eu volto lá atrás, né? E fico imaginando, puxa vida, mas isso acontecia? Não acontecia isso, mas aconteciam outras coisas também muito ruins. Essa é a humanidade, é assim mesmo, pastor? Dante, está acontecendo o que sempre aconteceu com mais intensidade. Né? O que na verdade me leva a acreditar é que está faltando limite para as pessoas. A Bíblia diz que aquilo que há de ser, será e não tardará. Vivemos dias do Apocalipse. Isso é um fato, é uma evidência. E eu não estou tratando disso ou falando nisso para expressar aqui o evangelho do medo ou trazer um caos maior do que aquele que já está estabelecido. Mas essa é uma realidade. O comportamento social, a mentalidade das pessoas, né, está muito difícil. É fato que ninguém é mais que ninguém nessa vida, nem nunca será. No entanto, Dante, haviam algumas ações, alguns crimes, algumas reações que geralmente se caracterizavam por pessoas que viviam na periferia. E hoje você vê esses crimes nas pessoas que vivem no centro da cidade morando em coberturas. Então você vê que é um conflito social intenso e profundo.
Sobretudo, Dante, além da questão da fé, sobretudo porque os limites não estão mais sendo estabelecidos, exercidos. A sociedade vive uma crise sem precedente. Isso começa na família, né? Isso pastor? começa na família. Eu já A ia autoridade do pai e da mãe. Exato, eu já ia chegar lá. Existem 3 esferas sociais, na minha concepção, que estão sofrendo muito e o sofrimento delas traz um resultado negativo para nós enquanto sociedade, né? A família, a escola e a igreja. São nesses 3 fundamentos que nós tivemos limite. Nós tínhamos a mentalidade que um adolescente tem hoje. A única diferença era a época, o tempo e o progresso. Mas nós aprontávamos, nós fazíamos isso, aquilo outro. Mas por que com menos intensidade? Por que com mais respeito? Porque havia limites. Não tinha toda essa liberdade. Hoje, lamentavelmente, não há limite para o filho na família, não respeita mais os pais. Não há limite para o aluno na escola, não respeita mais o professor. Verdade. E não há limite para o fiel na igreja, porque não teme mais a Deus. Pois é, gente, estamos conversando com o pastor Toninho Lalau, essa figura espetacular, né, contando aqui histórias e nos ensinando muita coisa. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho dito para muitas pessoas que cada programa que eu faço, eu aprendo mais um pouco. E esse programa, ele está servindo para o meu crescimento também. E eu espero que para vocês também esteja sendo assim, porque eu creio que assim vai ser bom para todos nós. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já com o último bloco do programa e com mais, falar um pouquinho mais da Senge, né? Tem assuntos muito bacanas para a gente tratar, já, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta, meus amigos, minhas amigas, com o programa Dante Bragato Neto, que nós apresentamos na RTV, no canal 19.1, no HD digital, nas cidades circunvizinhas, no analógico, canal 19. O programa inédito vai ao ar sempre às quintas-feiras, 21 horas, 9 horas da noite. E com a reprise no domingo, às 11 horas da manhã. E todos os programas estão à sua disposição no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte Notícia. Último bloco do programa, estamos sendo recebidos hoje aqui na Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, a Senge, pelo pastor, presidente, fundador da Senge, pastor Toninho Lalau. E vamos lá aproveitar esse tempinho que falta pra gente, né, pastor? Fala um pouco mais da Senge. Passar rapidíssimo, né? Falar um pouco mais da Senge, né? 20 anos agora, completando em 2023. Começou onde a Senge? Onde foi a primeira sede? Foi onde, pastor? Rapaz, a Senge começou na cozinha da minha casa, né? Num pequeno grupo. Eu, a minha esposa, uma senhora viúva e seus 2 filhos. E ali a coisa começou a pegar um corpo, foi crescendo. E aí a gente percebeu a necessidade de sair da minha casa e irmos para um lugar. Fomos para o Cristo Hotel. Eu aluguei o Cristo Hotel por 4 domingos. No segundo domingo, quando terminou a reunião, o gerente me chamou e disse para mim que não ia dar mais para ficar ali. Na metade do caminho? E aí eu falei, mas por que eu paguei adiantado? Ele falou, não, é muita gente, tá atrapalhando meus hóspedes. Verdade. É mesmo. E aí eu saí a procurar um local. E o primeiro local foi ali na rua Visconde de Cairu, próximo da prefeitura. Hoje há um pet shop ali, do lado há um galpãozinho de tijolinho à vista. Ficamos ali por 2 anos, não teve mais como. Aí retornamos para Joaquim Nabuco, em cima do supermercado Zaltoff. E de lá viemos para aqui onde estamos hoje. Né? Isso, e de lá estamos aqui, já aqui na Centenário, né, há 13 anos. E daqui a alguns meses estamos nos transferindo para uma nova sede. Pois é, queria falar isso a respeito. São 13 anos aqui, depois surgiu a loja aqui na frente, grande também, né? Sim, sim. E, pois é, e a igreja foi crescendo aqui, tem um espaço considerável, né? Mas tá ficando pequeno, né, pastor? É isso? É isso, está ficando pequeno e a gente não cresce além disso. E a nossa trajetória ainda não acabou, né? Então, em busca de buscar novos horizontes, um novo espaço, poder agregar mais pessoas, estamos nos mudando, estamos indo ali para a primeira linha, né? Na rodovia Alexandre de Beloli, ali no número 900, e próximo ao quartel. E o pessoal está bem animado, né? Foi o presente de Deus para os nossos 20 anos. Que bom, 20 anos, vai para uma nova sede, maior ainda o espaço, né? E hoje, na verdade, né, pastor, eu vejo como um local muito bacana em todos os aspectos, até para
para a questão de estacionamento, segurança, tudo, é um lugar bastante tranquilo que vai ter certamente espaço para estacionamento e para tudo mais, né? Exatamente, nós temos padecido muito com essa questão de estacionamento onde estamos, né, Dante? Hoje, as famílias têm no mínimo 2 automóveis, né? E se tem filho aí na faixa etária de 20, 22 anos, já serão 3 automóveis. E por incrível que se pareça, saem os 3 automóveis para o mesmo local, né? Então, lá nós teremos um espaço muito mais amplo, inclusive, né, um espaço campestre, né? Nós temos lá lagos com peixes, árvores frutíferas. Vai ser um campus, vai ser algo assim que eu estou numa expectativa muito grande. Não somente de congregar os fiéis a fim de celebrarmos a Deus em adoração pelos cultos e reuniões, mas também temos uma convivência social, Dante. Nós teremos essa condição de fazermos piqueniques, churrasco, legal, áreas de lazer. Assim, eu tô muito animado, numa perspectiva muito grande que veremos tempos melhores daqueles que já vivemos até aqui. A partir de quando, pastor Toninho Lalau, que a igreja já está no novo local? A gente prevê agosto, mas vai esticar um pouquinho, né? Lidar com obras, essa situação, né? Precisamos reformar, adaptar o local à igreja. Então a gente está prevendo agosto, mas eu acredito que até início de outubro a gente deve estar por lá. Legal, né, gente? Então as pessoas já podem, quem não sabe, toma conhecimento agora que vai haver essa mudança, né? Daqui a alguns meses, para um local, claro, melhor, porque essa é a busca, certamente, da CENGE, do pastor Toninho Lalau. Pastor, tem tantas perguntas que as pessoas fazem para a gente, né, quando a gente direciona a nossa vida, toma um outro sentido, né? Quando a gente procura a Deus. É isso mesmo, as pessoas hoje se mostram mais atentas a isso, ou estão diante daquilo que nós já falamos, até por algumas coisas que acontecem no mundo, que deixam a gente tão preocupado, e o pastor Toninho falou a respeito disso, sinais do Apocalipse, né? O pastor vê que há uma preocupação maior das pessoas também de buscar esse caminho, de falar, puxa vida, tá tudo errado na minha vida, ou não é esse o processo. O pastor observa esse tipo de comportamento das pessoas hoje? Com força. As pessoas estão em busca de uma resposta. O Brasil é um país eminentemente cristão. Há outras religiões no Brasil. Elas precisam ser respeitadas, afinal de contas, o país é laico. Mas o país é de maioria cristã. E as pessoas estão em busca da resposta pela fé cristã. Não encontraram a resposta no psicólogo, não encontraram a resposta no professor, não encontraram a resposta no filósofo, não encontraram a resposta na economia e em inúmeras outras frentes que nos dariam uma resposta para justificar aquilo que nos incomoda. Não encontraram resposta, Dante. Então as pessoas se lançam a buscar uma resposta na fé. Muitas vezes a resposta não vem e com a ausência dela o conforto também não chega. Mas pelo menos as pessoas encontram paz em Deus. Nem tudo nessa vida tem resposta. A gente às vezes procura, né, Dante, saber o porquê das coisas. E quando a gente não descobre o porquê das coisas, é porque Deus quer nos mostrar o para quê delas. Então, quando não tem uma resposta para o porquê, lá na frente nós vamos entender o para quê do porquê que eu não tive resposta. E enquanto esse para quê não chega no porquê que eu não tenho, né, eu me apego na fé que me traz esperança para superar a dificuldade que eu vivo. As pessoas precisam da fé, Dante. A fé é um fator preponderante na existência de todos. A fé não é uma religião. A fé é um sentimento. Até o indivíduo que se denomina ateu, ele tem fé. Afinal de contas, ele acredita em si mesmo. É necessário que as pessoas tenham fé, desenvolvam a fé, para encontrarem sentido na vida, respostas para o seu porquê e lidar melhor com as situações inúmeras, com as demandas. Dante, nós somos de uma geração onde as coisas realmente eram difíceis. Nós somos de uma geração que nós íamos na patente. Nossos filhos moram em nossos lares e os seus quartos têm suíte. Nós somos de uma geração, Dante, que nós ligávamos a TV e a imagem viria depois de meia hora, até que as velas se aquecessem. E os nossos filhos pegam o controle e têm à sua disposição 400 canais, né? Numa tecnologia que eu não sei nem se está mais o nome.
Então, nós estamos meio conflitados. Dante, perceba, nunca as coisas foram tão rápidas, mas nunca a gente teve tão pouco tempo. As coisas são mais rápidas e nós não temos tempo. E a gente não consegue explicar esse fenômeno. É um fenômeno inexplicável. As pessoas dizem entre si, o dia passou muito rápido, deveria ter 48 horas. Mas peraí, hoje tudo é muito rápido, como não temos tempo? Então nós estamos complicados em nós mesmos. Só para fechar o raciocínio, por favor, eu penso que o Criador, e esse Criador é o Deus Todo-Poderoso, Jeová, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode nos trazer a esse equilíbrio. Alguns terão suas respostas, outros não encontrarão, mas ambos tendem a ter paz. Pois é, que bom ouvir o pastor Toninho Lalau no programa de hoje, conversando com a gente, com você que está em casa, com você que nos acompanha, ou pelo YouTube, ou pela RTV, porque eu vejo que as pessoas têm necessidade mesmo, né? Muitas vezes o que a gente busca não vem pelo amor, acaba vindo pela dor. Sim. Mas quando as pessoas têm fé, que acreditam em Deus, que têm fé, mesmo nos momentos mais difíceis, né, pastor? Porque tribulações vieram, existem e virão ainda mais, né? Se tem ali, eu quando faço a minha oração, eu sempre peço a Deus, me abençoa aí, e na hora que eu não conseguir fazer eu aqui, segura na minha mão, porque é contigo que eu vou conseguir suportar todas as dificuldades, né? Amém. Então, eu acho que não tem outro caminho que não pela fé de a gente poder enfrentar todas as dificuldades nessa vida, né, pastor? Uma coisa que eu não posso esquecer de perguntar antes de terminar o programa, já que nós estamos falando de fé, acompanhei agora algumas caravanas recentemente a Israel, a Jerusalém, e o pastor estava me falando que também está promovendo uma caravana, é isso, pastor? É isso, Dante. Nós estamos promovendo uma caravana, nós traçamos esse propósito já o ano passado, e essa caravana ela está sendo realizada para Egito e Israel, porque é para um momento muito especial para a gente como igreja. A gente está fazendo 20 anos, um número fechado, são 2 décadas. Né? E a gente vai celebrar esse tempo de aniversário da igreja numa caravana Israel e Egito, que parte do Brasil no dia 7 de agosto, retornando no dia 17 de agosto. Primeiro iremos ao Egito, depois iremos para Israel e antes de chegar no Egito, um tour breve ali na França, em Paris. Né? Estou sendo uma expectativa que seja um tempo muito lindo. O ano passado eu estive em Israel numa caravana com o apóstolo Luiz Hermínio e hoje as pessoas estão indo comigo na caravana 100 de 20 anos com o pastor Toninho Lalau, né? Se você tem interesse, você pode nos procurar, né? Seria um prazer muito grande ter você conosco. Vale ressaltar, né, que é uma caravana da Senge, mas não somente para a Senge, não somente para o sengiano. Inclusive, há alguns cristãos da fé católica inscritos na nossa caravana. Então, você que é cristão, que quer ter uma experiência com Deus, que quer nos acompanhar, que quer se alinhar no contexto histórico, né, e se fortalecer na origem da fé cristã, você é nosso convidado para estar conosco. Naturalmente, é uma caravana cristã, não é uma caravana religiosa. Pois é, alguns depoimentos de pessoas que já estiveram lá, né? Babi, por exemplo, já esteve, né? E o pastor também me falou esse respeito. Sim. E outras pessoas que eu tenho acompanhado seus depoimentos, por mais fé que a pessoa já tenha, indo para lá, volta com um sentimento ainda mais profundo em relação às coisas de Deus, né? Dante, eu sou um pastor, mas agora é meio inexplicável, né? Eu vivi momentos lá, quando subi na colina do Gólgota, o Monte Calvário, eu fiquei muito tocado. Quando eu adentrei no túmulo onde esteve o corpo de Jesus Cristo de Nazaré, o Getsêmani, né? Cada local a sua especificidade, a sua singularidade, é fantástico. É literalmente fantástico. Eu sugeria a todo cristão que porventura um dia puder realizar esse sonho, que o faça, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Que bom ouvir isso. Pastor, e quem quiser ir nessa caravana, né, com o pastor Toninho Lalau, nesse evento da Senge, 20 anos da Senge, né, como é que as pessoas devem fazer? Qual é a forma de contato? Como é que as pessoas podem fazer parte dessa caravana, pastor? Bom, adentra na internet, vai no www.ustl.org,
travel.com.br, né? Agência de turismo lá de São Paulo, que leva os grandes pastores do Brasil para Israel. E aí lá vai procurar caravanas, vai clicar, vai estar os pastores de todo o Brasil e entre eles vai estar lá o pastor Toninho Lalau. Clica em cima do pastor Toninho Lalau, tem todas as informações. Ou então, liga aqui para a Senge, 3045 77 76. 3045 77 76. Isso, liga para esse número, fala com Karine e ela vai passar todas as informações necessárias. Interessante. Quem tiver, quem puder, quem tiver essa oportunidade, quem pudesse oferecer esse presente, né, vá, porque eu fico imaginando pelas cenas que eu vejo de caravanas que vão lá, né, puxa vida, estar em lugares que Jesus Cristo pisou. Oh, é fantástico. Meu Deus, né? É fantástico. É uma coisa que deve ser, eu não fui, né, por isso que eu digo isso, né, mas quero ir ainda, né? Deve ser muito tocante e deve realmente transformar a vida das pessoas que visitam esses lugares, né? Então, faça parte você também. Pastor Toninho Lalau, quais são os principais pontos hoje que fazem com que as pessoas se sintam bem estando na igreja, na fé cristã? O que o pastor vê, as pessoas se transformam de que maneira? Explica pra gente um pouco isso. A fé tem a incrível capacidade de trazer esperança. E a esperança leva o indivíduo a acreditar que dias melhores virão. Vale ressaltar, Dante, que a fé jamais negou a realidade. É interessante perceber que a fé não nega a realidade. Então, quando as pessoas definem as pessoas que vão à igreja como lunáticos, eles estão equivocados. Quando Jesus Cristo de Nazaré chegou de frente ao cego, Jesus Cristo de Nazaré não disse que aquele homem não estava cego. E aquele homem não disse para Jesus que cego não estava. Aquele homem disse para Jesus que queria ser curado. Então, quando a fé de Jesus Cristo para curar encontrou o desejo do cego de ser curado, o milagre aconteceu. Mas era uma realidade que aquele homem era cego. A fé não nega que as finanças no Brasil estão difíceis. A fé não nega que, lamentavelmente, as pessoas têm se separado. A fé não nega que os jovens não estão bem. A fé não nega que, em vez de navegar na internet, as pessoas têm naufragado. Ela não nega a realidade. Ela só estabelece uma verdade para que você viva uma proposta de vida melhor, autêntica, pacífica e feliz. Então, eu vejo, Dante, que as pessoas que adentram a igreja e encontram, né, uma direção naquilo que eu recitei aqui, elas vivem melhor mesmo estando a vida pior. Eu vejo, já assisti alguns depoimentos, pastor, de médicos conhecidíssimos, que são enfáticos e diretos ao afirmar o seguinte: ó, nós temos o conhecimento da medicina para tratar, mas a fé é fundamental para a cura das pessoas também, né? Médicos que dizem isso. Então, olha a importância de acreditar em Deus, de ter fé, de buscar o conhecimento cristão, né? E isso se adquire estando presente, né? Dante, eu tenho testemunho de pessoas que o doutor pegou o exame e falou assim: minha senhora, segundo aqui o exame, aqui, a senhora tem 3 meses de vida, a senhora está cancerígena. Naturalmente a pessoa vai se desesperar. E o doutor falou: calma, senhora, a senhora frequenta alguma igreja? Ah, sim. Então a senhora vai na sua igreja. Agora a senhora vai lá na fé. Por que o médico tem dito isso? Porque pessoas têm retornado. E dito para ele: ó, o exame aqui, dá uma olhada. Ele olha para o exame: não, mas esse exame aqui não. Não tem mais nada. Né? Foi Deus. No entanto, a necessidade de estar com Deus, né, Dante, não é somente pelas dificuldades que a vida apresenta, né? A necessidade de estar com Deus faz parte da história do planeta, né? Tanto para hoje, quanto foi para ontem, quanto será para amanhã. De gerações após gerações, Ele é Deus, diz a palavra de Deus. Então, se tu me permites, né, eu fico na expectativa que as pessoas procurem a Deus. Procure a Deus. Você que está nos assistindo aqui no programa, procure a Deus. Se a sua fé é católica, vá à igreja, vá à missa, procure a Deus. Se a sua fé é evangélica, vá ao culto, procure a Deus. Mas a necessidade de estar com Deus é preponderante para que haja um equilíbrio e limites
naquilo que não deve ser praticado. Pastor Toninho Lalau, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Rapaz, eu queria falar mais um pouquinho. Precisaríamos de bem mais tempo, né? Eu sempre digo assim, ó, vocês já estão acostumados comigo, assim, ó, tem que ficar um gostinho de quero mais, porque depois a gente volta a conversar numa outra oportunidade. Então eu quero agradecer ao pastor Toninho Lalau por ter recebido eu, a Babi, o Ronald aqui, a nossa equipe, né? E por essa conversa tão gostosa, né? Eu fico extremamente preocupado quando eu vou entrevistar alguém que tem tamanho conhecimento da vida cristã, porque eu estou aprendendo, ou começando a aprender, então é difícil para o apresentador, né? Conversar com alguém que tem tamanho conhecimento sobre a vida cristã, a prática cristã, o estar na igreja, comungando a sua fé. Mas eu sei o quanto isso é importante, né? Porque se as pessoas acham que, não, eu vou estar lá na igreja, agora vai estar tudo bem. Não é assim, né? As dificuldades, como disse o pastor, continuam, a vida é assim mesmo, né? Mas com Deus as coisas ficam menos difíceis, né? E a gente tem a segurança de que depois, um dia, não haverá mais dor nem sofrimento. Epa! Pastor Toninho, muito obrigado pela sua participação conosco, pela entrevista, um grande abraço, muito obrigado por receber a gente aqui e até a próxima oportunidade, né? O agradecimento é meu, foi muito gostoso, muito leve, muito gratificante e saiba, Dante, é sempre muito bom estar contigo. Forte abraço. Obrigado, pastor. Gente, ficamos por aqui com o nosso programa, quinta-feira, toda quinta-feira o programa inédito, 21 horas, reprise domingo, 11 da manhã, e os programas estão todos no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa.